Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? André Luiz Alves, do Conexão Espírito Santo. Estamos iniciando mais um podcast hoje com meu amigo, morador de Jardim da Penha, como eu, conhece a história lá de Jardim da Penha, meu amigo Pablo Lira, que foi presidente do Instituto João de Santos Neves. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre gestão pública, sobre Jardim da Penha, sobre Vitória, sobre o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Pablo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, André. Cumprimentar todos que estão acompanhando a gente aí nesse podcast Conexão Espírito Santo, trazendo conteúdo qualificado sobre política pública, história do Estado do Espírito Santo, nossos municípios. Então, parabenizar você por esse trabalho também nas redes sociais, muito importante para qualificar o debate público e também manter sempre a população informada, porque a informação é um antídoto nos tempos de fake news. Eu acho isso importante. E hoje a gente vê o Pablo Lira lá, foi presidente do Instituto João de Santos Neves, participou ativamente da gestão do ex-governador Renato Casagrande, junto agora nós temos o governador Ricardo Ferraz, que Ricardo era o vice de Renato. Sim. E você acompanhou perto esse crescimento do Espírito Santo. Mas antes de ver o Pablo lá como diretor do Instituto João de Santos Neves, inclusive onde você é servidor efetivo, é importante falar isso. Sim. Qual é a história do Pablo? De onde é o Pablo? Como surgiu o Pablo? Você contar um pouco da sua história, porque sempre quando alguém vem aqui, eu falo, gente, tem uma história. Hoje você está, né, nos holofotes, mas lá atrás você construiu o seu caminho. Eu acho muito importante para que jovens, né, que estão aí hoje, vão assistir esse podcast, possam ver você também como uma referência e seguir o caminho que você seguiu. Sim. Eu sou capixaba, né? Sou de Guarapari, inclusive estou até com a camisa aqui hoje. A gente acabou de fazer a divulgação dos dados da economia do turismo do estado, e Guarapari apresentando resultados importantes. E eu tenho uma agenda em Guarapari no final do dia, né? Mas a minha conexão hoje, né, enquanto servidor público, pesquisador, professor universitário, eu tenho uma conexão com todo o território do Estado do Espírito Santo, amigos aí em todas as regiões, já visitei os 78 municípios do estado, são 26 anos de serviço público. Eu venho de Guarapari, sou filho do falecido José Mombrini Lira, Zé Lira, lá de Guarapari, motorista de caminhão, motorista da Itapemirim, foi taxista também, e minha mãe, Dona Bela, doméstica, né, do lar, lá em Guarapari, e meus pais estudaram, André, até a quarta série, antiga quarta série do ensino fundamental. E meu pai sempre falava o seguinte para mim, ó, eu não tenho dinheiro para te dar um bem material, mas uma coisa que eu sempre vou me esforçar é para te garantir educação, que ninguém vai tirar de você a educação. Mais tarde, quando eu entrei na UFES, fiz geografia na UFES, né? Descobri que essa frase que meu pai falava, eu nem sabia, ele provavelmente não sabia, né, que era uma referência, mas é atribuída a Albert Einstein, um dos maiores cientistas, né, do mundo aí, da modernidade. E ele dizia que conhecimento é algo que ninguém rouba de você. É uma frase atribuída ao Einstein, né? E a sabedoria popular do meu pai é algo que eu passo para o meu filho Bernardo, que tem 12 anos, nasceu aqui em Vitória já, né? E mora lá, a gente mora lá em Jardim da Penha já há um bom tempo. Estou aqui em Vitória há 26 anos, como eu falei. E vim para Vitória por conta de ter sido aprovado no vestibular da UFES. Fiz graduação, especialização na biologia na UFES. Foi aprovado por um curso de aperfeiçoamento lá na França, em 2003, representar o Espírito Santo e o Brasil e a UFES lá, num curso que a gente fez de planejamento urbano na cidade de Paris. Quando eu voltei de lá, decidi fazer mestrado em arquitetura e urbanismo, para entender um pouco mais da complexidade dos problemas urbanos e buscar soluções. Além disso, me especializei desde a graduação na temática da geografia do crime e desenvolvi meu mestrado e também o doutorado e pós-doutorado na área da geografia do crime. E minha história de formação profissional, formação acadêmica, está bem atrelada. Eu vi essa evolução do estado do Espírito Santo, que você falou, do desenvolvimento nesses últimos 25, 26 anos, por dentro, como servidor público e também como professor. Sou professor da UVV há 18 anos, da Universidade de Vila Velha, dou aula nos cursos de graduação lá, economia, administração e também nos cursos de mestrado e doutorado de segurança pública, que eu ajudei a escrever o projeto desses cursos lá na UVV, e no curso de mestrado de arquitetura. Quando eu comecei a trabalhar no estado, vim de Guarapari, né? Estudante da UFES, morando em Jardim da Penha, em República, em Jardim da Penha, junto com outros amigos lá de Guarapari. E aí eu tinha necessidade de pagar minhas contas. Comecei a dar aula, entrei no estado como professor DT
designação temporária, lá em Cariacica, na escola Eulália Moreira. Fazia escola técnica à noite, estudava UFES de manhã, à tarde dava aula em Cariacica e à noite ia para os antigos Cefetes, fazer o curso de geoprocessamento. E aí eu lembro, o primeiro mês que eu trabalhei no estado, fiquei pensando, por que eu vou comprar com o meu primeiro salário? 25 horas no estado, o salário mínimo naquela época era R$ 150, a gente ganhava 200 e poucos reais. Aí eu falei, por que eu vou comprar com o meu primeiro salário? Olhei lá no Banesp, não tinha o salário. Aí eu fui lá na sala dos professores e falei, gente, vocês receberam o salário? A professora de português mais experiente lá chegou assim, opa, o salário do servidor público do estado está atrasado 3 meses. Foi que ano isso? Isso foi em 2001, 2000 mais ou menos. Tá. Aquela época ali, início do Zainá, século, né? governo Zé Inácio. Era o governo Zé Inácio. Então ali era o servidor público não era valorizado, tinha problema de atraso, o salário foi pior, né? O salário atrasado, chegou a atrasar mais 5 meses, 6 meses, Como né? eu sou um cara que mora há pouco tempo em Jardim da Penha, só há 50 anos, Aí, nessa época a ANJAP criou a Polícia Interativa, que era um carnezinho, sim, e a gente ajudava os policiais que aí, ó. ficavam lá no DPM, porque não estavam com Não o tava salário recebendo. atrasado, e a comunidade se uniu ali para ajudar o pessoal da Isso Polícia aí. Militar na época. Então, as coisas que a gente, né, tem a Sim. memória. E foi um momento muito difícil que o Espírito Santo, a gente falava que era capixaba, naquela época, sair aí nos aeroportos brasileiros, ir para o Rio, São Paulo com a camisa do Espírito Santo, era vergonha pra gente. Hoje é motivo de orgulho. Graças a uma ampla mobilização, Fórum Reage Espírito Santo, movimento da igreja, da OAB, o Espírito Santo em Ação e atores políticos daquela época, que estão aí até hoje, né? O próprio governador Casagrande, o governador Ricardo Ferraço, o Marcelo Santos, que hoje é presidente da Assembleia, né? Uma mobilização que a gente teve aqui no estado, a gente conseguiu organizar o estado e passar credibilidade para o mercado econômico, para o ambiente de negócio. Tivemos, a gente tem que ter gratidão, né? Porque a gente teve uma ajuda muito importante do governo federal lá em 2003, uma antecipação dos royalties de petróleo, que possibilitou, aquilo dali foi o pulo do gato. Para a gente, o governo federal antecipando os royalties, a gente conseguiu equilibrar ali os pagamentos dos servidores e fornecedores. E depois o Espírito Santo surfou uma onda muito boa, que foi a onda da China, das commodities. Crescimento da China. A China crescia 14%, a economia da China, 11%. E o Espírito Santo, com grandes indústrias de commodities, como a Vale, a Samarco, a própria ArcelorMittal também, conseguiu surfar essa onda do desenvolvimento econômico chinês, crescimento econômico das commodities. Em 2002, de acordo com os dados da ANP, a gente contribuía com menos de 2% da produção de petróleo no Brasil. 10 anos depois, em 2012, o Espírito Santo passou a contribuir com mais de 15% da produção de petróleo no Brasil, virou o segundo maior produtor de petróleo do Brasil. Então, o Espírito Santo, a gente tem abençoado por esse nome, né? Abençoado também pelo manto de Nossa Senhora da Penha aqui, Convento da Penha, né? Que é um território abençoado por belezas naturais, recursos também naturais, né? E um povo trabalhador está estampado na nossa bandeira, trabalha e confia, mas a gente, no momento adequado, a gente conseguiu sacudir a poeira, levantar e dar a volta por cima naquele período, e tinham bons ventos na economia internacional e nacional que possibilitaram o Espírito Santo voltar a tracionar bem na questão das contas públicas. Mas, olhando a segurança pública não foi resolvida em 2003, 2004. A gente teve uma grave crise da segurança pública entre 2005 e 2009, que foi a crise do sistema prisional capixaba. Motivo, inclusive, de denúncia na Corte Internacional de Direitos Humanos e também um pedido de intervenção federal do governo federal por conta da situação calamitosa dos nossos presídios. Por que isso aconteceu? Falta de investimento adequado no sistema prisional e na segurança pública. A gente tinha os presídios caindo aos pedaços por falta de investimento entre 2005 e 2009. Não tinha concurso, não tinha quadro da Sejus para atuar nos presídios. Quem fazia a guarda dos presídios? Eu estava na CESP, eu vi isso tudo por dentro. Eram os policiais militares. Eram desviados da função constitucional de policiamento ostensivo para fazer a guarda dos presídios. E as delegacias?
o delegado não tinha condições de investigar crime, o investigador não tinha condições de elucidar crime, porque estava fazendo a custódia dos presos provisórios nas delegacias abarrotados de presos. Foi preciso estourar uma crise, presos degolados, situação calamitosa nos presídios, e a opinião pública pressionando para o governo do estado tomar responsabilidade e fazer um investimento adequado na expansão e modernização do sistema prisional em caráter de emergência, né, de urgência. Então a gente conseguiu ali, aí só para falar em números, né? O Espírito Santo alcançou o maior número de homicídios no ano de 2009. 2.034 homicídios. Uma taxa de homicídios de 58 homicídios por 100 mil habitantes, a segunda maior do Brasil. Década de 90 até 2009 foi só aumento dos homicídios. Se nada tivesse sido feito, a gente estaria falando hoje de 3.000, 4.000 homicídios. Mas tivemos aí o sistema prisional que foi pauta priorizada e o programa Estado Presente. Papo, você falou um pouco da história política no final da década de 90 e início dos anos 2000. E eu já acompanhava a política naquela época, principalmente que a Associação de Moradores de Jardim da Pena era muito atuante, né? Sim. Através do saudoso Otaviano. Então a gente começava... Jardim da Pena sempre respirou muito política. Uhum. E aí, eu me lembro que em 1998, o ex-governador Paulo Artung... E aí eu sempre falo que o Espírito Santo, nos últimos 24 anos, teve, né, 3 mandatos de Paulo Artung e 3 mandatos de Renato Casagrande. Paulo Artung era cotado para ser candidato a governador, perdeu na convenção lá, acabou sendo candidato a senador, ganhou a eleição. E o Renato, que era vice-governador, acabou indo para a Serra para ser secretário de Agricultura. E aí, em 2001, o Espírito Santo vivendo uma crise muito grande do governo Zé Inácio, que prometeu resolver os problemas e não resolveu. Sim. E aí houve uma união do Renato Casagrande, que era o principal líder do PSB, junto com Paulo Artung, na questão de filiar o Paulo no PSB. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas que hoje falam de política, aliás, a turma que se diz nova política, que para mim não existe nova política, existe boa política. E ali o Paulo ganhou a eleição, o Renato foi eleito deputado federal, Lelo foi o vice, e começou, na minha opinião, uma reconstrução do Espírito Santo. Sim. O Ricardo Ferraz, que hoje é o governador, foi o secretário de Agricultura. Sim. E implantou o Caminhos no Campo. E aí, dentro dessa história, começou uma reconstrução do Espírito Santo, o Paulo veio à reeleição, o Renato veio candidato a Senado contra o Max Mauro. Renato vira senador do Espírito Santo. Continua seu trabalho. Em 2010, o candidato Paulo seria o Ricardo Ferraz, e o Casagrande se viabilizou nacionalmente com o PSB Nacional. Sim. Na época, o PSB Nacional lançaria o Ciro Gomes como candidato a presidente. Sim. Inclusive, houve um evento aqui na UFES, eu lembro até hoje, no dia 13 de março, que Renato trouxe o Ciro Gomes aqui na UFES, lotou, e era o pré-candidato a presidente do PSB. E aí, numa costura nacional, o Renato se tornou o candidato a governador. E aí eu lembro que em 2011 começa a questão do Estado presente. Sim. E aí a gente vai começar a conversar mais algumas coisas aí. E aí eu queria uma informação sua. A questão primeiro, a questão da segurança pública. Você teve o Estado presente, começou em 2011. Em 2014, o Renato disputa a reeleição contra Paulo Artung. Paulo Artung vence a eleição. Sim. Então, Paulo Artung vence a eleição. Com todo respeito, eu sou um cara bem parcial. Paulo Artung fez excelente. Na minha opinião, Paulo Artung fez um bom. Os 2 primeiros mandatos de Paulo Artung foram bons, apesar do problema aí que você falou dos presídios. Mas o terceiro mandato foi um mandato que não foi tão bem avaliado na questão dos investimentos para os municípios, e uma crise que estourou em 2017, um momento triste para o Espírito Santo, que foi a paralisação da Polícia Militar. Sim. E ali, acho que foi um fato que até hoje o Espírito Santo lembra e nunca mais quer que se repita isso. E aí o Renato vem, novamente em 2018, Paulo não disputa a eleição, e aí vem o segundo mandato do Renato Casagrande. O que eu queria contribuir? Essa questão da segurança pública, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa reconstrução da segurança pública, e eu posso falar muito bem. Eu estou vendo algumas pessoas aí, aqui agora, que era empresário
virou secretário dentro da prefeitura de Vitória Uhum. e agora é influenciador digital. Uhum. Ele é influenciador digital agora. Uhum. É um cara que cortou 14% dos aposentados aqui da cidade de Vitória Sim. e ele quer falar de segurança. Uhum. E aí eu acho importante ele falar de segurança, só que ele é aliado do Paulo, com todo Uhum. o respeito, que foi um governo que fracassou na segurança. Sim. Aonde eu quero chegar com isso? Eu fui coordenador de segurança da Associação de Moradores de Jardim da Penha, atuante. Então eu acompanhei um pouco da questão do governo Renato na questão da reconstrução da Polícia Militar, Uhum. da Polícia Civil, né, das forças de segurança pública. Segurança pública, na minha opinião, e aí eu, por tudo que eu vivi, não é um problema tão simples de resolver, porque não depende só da questão da Polícia Militar, das forças de segurança Sim. pública, da estruturação de equipamentos. Existe uma legislação penal que, na minha opinião, ela é muito falha. E aí eu vou te dar um exemplo do nosso bairro lá. Uhum. Nós tivemos um cara que escalava os prédios da Jardim da Penha. Famoso Homem-Aranha de Jardim da Famoso Penha. Homem-Aranha. Famoso Homem-Aranha. Ele foi preso uma vez, em 2015. Depois isso aí, em setembro de 2015 ele foi preso a primeira vez. Com 2 semanas ele foi solto. Ele voltou, foi preso novamente em abril de 2016. Uhum. Beleza, foi solto. Chegou no final de 2016, isso, foi preso novamente pela terceira vez. Na quarta vez, ele foi, a gente encontrou, a gente viu ele no sinal do McDonald's ali na Praia do Canto, que ele pedia moeda ali e tal, ia para ali pro São José, Sim. comprava droga, desculpa a seriedade, e ia para dentro de Jardim da Penha, Sim. fazer os furtos. Acabou que uma mobilização de uma advogada, de várias pessoas lá, ele ficou preso. Por que eu estou falando isso na questão de segurança? Eu queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre segurança pública, Uhum. sobre os avanços do governo do Estado Sim. na questão de segurança. E muitas vezes eu vejo que a segurança cai a responsabilidade muito em cima da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal. Perfeito. E eu faço uma defesa deles. Sim, importante porque fazer. eu vejo Jardim da Penha, o policial militar ou o guarda municipal prenderam o indivíduo Uhum. que cometeu um furto de bicicleta. E 2 semanas depois, aquele mesmo indivíduo tá lá no bairro novamente. Sim. E aí eu fico pensando, como é que um cara que é profissional fez o serviço dele e agora o serviço dele É isso aí. É o famoso enxugar gelo. enxuga a gente. Então eu queria que você falasse Sim. um pouco de segurança, Perfeito. porque eu acho que é um tema que sempre vai ter Sim. polêmica, mas é um tema que hoje, infelizmente, é um calo. Aliás, é muitos anos, na minha opinião, que a gente tem esse calo Sim. na gestão pública, no país em geral, Uhum. na questão de segurança pública. Como você é um estudioso do fato, queria que você desse uma contribuição, sua opinião sobre segurança e os avanços que tiveram na gestão de Renato Casagrande. Perfeito. Então, a gente narrou nessa primeira década do século XXI, com base em dados, evidências científicas, tudo que eu falei aqui pode ser comprovado aí com a rápida pesquisa, e também com a pesquisa aprofundada, o que eu falei aqui tem fundamento aí na minha tese de doutorado na UFES, na tese de doutorado do professor Marco Aurélio Borges, lá no UFRJ, inclusive quem orientou ele foi o Michel Miss, de Cachoeiro, finado Michel Miss, um dos maiores pesquisadores de segurança pública do Brasil, e também na tese de doutorado do Humberto Ribeiro, que escreveu até um livro também sobre essa situação calamitosa do sistema prisional aqui do Estado, que é importante o registro para a gente não repetir esse erro no passado, né? Aprender com o passado para construir um futuro e um presente melhor. Então a gente chega numa situação crítica do Estado, da segurança pública, por uma falta de investimento e gestão adequada do sistema prisional e da segurança pública entre 2015 e 2009. Quando o governo do Estado é forçado a investir no sistema prisional como política de Estado, a gente começa a resolver o problema ali instalado no sistema prisional, e o governo do Estado, como você citou, o governo Casagrande, de 2011, eu participei da equipe que concebeu o programa Estado Presente. Fizemos diagnóstico logo no início do ano, de maneira bem rápida, objetiva, nas áreas mais críticas, Terra Vermelha. Inclusive, a gente ia dirigindo o carro do Instituto e fazendo pesquisa, né? Felrosa, Nova Rosa da Penha, fazendo um diagnóstico socioeconômico para as ações de prevenção e repressão qualificada do programa Estado Presente. O que é o Estado Presente? Resumidamente, para quem está acompanhando a gente não buscou reinventar a roda. Pegamos experiências positivas no mundo e no Brasil, Compstat em Nova York, a experiência de Bogotá em Medellín, o Pacto pela Vida em Pernambuco,
e adequamos às especificidades do território capixaba e dos desafios da segurança pública. Fundado em duas vertentes: repressão qualificada, uso de tecnologia, inteligência policial, integração das forças de segurança, o decreto que cria as RISPs e a ISPs, a gente escreveu ele ali em 2011, foi publicado e é mantido até hoje. As regiões integradas de segurança pública e áreas integradas de segurança pública. Coloca a Polícia Civil e Polícia Militar para falar a mesma língua territorial para combater a criminalidade, a bandidagem. Então isso é uma herança do programa Estado Presente, foi um legado. E além disso, políticas de prevenção no campo da educação, da saúde, planejamento urbano, saneamento básico. É a prevenção que dá um efeito de médio e longo prazo. A repressão, curto e médio prazo, para reduzir a criminalidade. E pela primeira vez na história, o Espírito Santo, que vinha desde a década de 90 crescendo os índices de violência, a partir de 2010, 2011, começa a ter uma inflexão de tendência. Qualquer base de dados você pegar, você vai ver que na primeira vez na história, o Espírito Santo começa a ter uma redução, do período da redemocratização para cá, nos crimes de homicídios, que é o principal indicador da violência. Tem um estudo do IPEA, do Daniel Cerqueira, que é um dos maiores pesquisadores na área de segurança pública no Brasil, que ele demonstrou que o programa Estado Presente contribuiu para preservar 1.700 vidas no Espírito Santo entre 2011 e 2014. Uma avaliação de impacto com metodologia robusta científica, que ele fez essa análise de causalidade, né, do programa para reduzir a criminalidade aqui no estado. Infelizmente, o programa Estado Presente, a governança dele foi descontinuada, como você narrou, quando o governo Paulo Artung volta em 2015 e descontinua o programa, sugerindo que ia colocar no lugar o ocupação social. Não tem nenhum documento falando sobre o programa, o que é esse programa Ocupação Social, diferente do programa Estado Presente, que foi fundamentado, estruturado. Ocupação social ficou só no discurso. Virou um objeto de algumas ações de políticas públicas, mas ele começa a ser implementado, e a gente viu isso, está registrado. Ela teve uma pesquisa pelo Instituto Jones que durou 2015 todo. O programa Ocupação Social, ele começa a ser implementado as ações dele somente na metade de 2016. Então a gente teve um vazio de política de segurança pública no início do governo do Paulo Artung, que não quis dar continuidade ao programa por conta de uma ruptura política. Isso faz parte da democracia, do Estado republicano e tudo, né? Mas é uma irresponsabilidade. Você descontinuar uma política pública que está dando resultado, você está querendo reinventar a roda. Isso é desperdício de dinheiro público. Mas, graças a Deus e ao legado do programa Estado Presente, que foi descontinuado a sua governança, a Polícia Militar e Polícia Civil continuaram dialogando, fazendo operações conjuntas. Segurança pública tem que ser decidida no gabinete do governador, no gabinete do prefeito, como foi feito lá em Nova York, né? E aqui no estado, em 2015, o governador passou essa responsabilidade para o vice-governador e depois para o secretário de segurança. O secretário de segurança não tem poder de agenda para colocar o chefe do judiciário na mesa. Não é o mesmo poder de agenda de um governador. E segurança pública é isso que você falou. Não depende só das polícias. Infelizmente, as polícias são as mais responsabilizadas, porque está ali no visível. Mas as leis morosas, as leis brandas, frouxas que a gente tem no nosso país, alimentam um sistema da impunidade, que vai fazer o Homem-Aranha da Jardim da Penha cometer vários furtos, roubos, arrombamentos, na certeza que ele ia ficar impune, né? Precisou de uma ação conjunta para poder tirar aquele criminoso de circulação. Então, o fator da impunidade, e aí não é um problema só da justiça, tá? É um problema dos nossos representantes nas casas de leis. O nosso Código Penal é de 1940. O tipo de crime que acontecia na década de 40 é completamente diferente do que acontece hoje. Hoje tem sequestro relâmpago pro Pix, né? Hoje tem crime cibernético, estelionato virtual. Na década de 40 a internet nem tinha sido inventada, né? No Brasil nem se falava em computador. Então, a urgência que a gente tem de uma atualização das nossas leis penais. Mas aí, voltando ao aspecto da política pública, qual foi o grande preço que o capixaba pagou
pela descontinuidade da política de segurança pública e de outras políticas públicas. Quando ocorre ali em 2015 o início do governo, terceiro governo Paulo Atung, como você falou, um bom governador, fez os 2 primeiros bons governos dele, mas o terceiro governo foi marcado por uma letargia em várias áreas de política pública, dentre elas a segurança pública e a falta do diálogo com as carreiras do executivo. Não teve reajuste para o servidor público estadual, eu sou de carreira no estado, em 2015, em 2016, em 2017. As carreiras estavam tensas. E não tinha aquele motivo, né? O porquê que aquilo está acontecendo. O Estado estava com as contas equilibradas. Terminou 2014 com nota A no Tesouro. Então, não justificava aquele arroxo forte. Ali é um exemplo de governo que coloca o equilíbrio nas contas públicas como um fim nele mesmo. Isso daí é economicismo. Um economicismo suicida, né? A população paga o preço. E aí, a carreira que bateu no peito e chamou responsabilidade, por mais que tiveram pessoas que tiraram proveitos políticos daquela situação, foram as nossas polícias, foi a polícia militar. Chamada greve da PM, eu não concordo com esse termo, e eu falo isso na academia da Polícia Militar, os militares não podem falar greve da PM. Na verdade, foi a mais grave crise da segurança pública em fevereiro de 2017. Quando a gente fala greve da PM, coloca nos ombros da PM toda a responsabilidade daquilo que aconteceu em fevereiro de 2017. Mas a crise de segurança pública de fevereiro de 2017 começa em janeiro de 2015, quando o governo do estado corta o diálogo com todas as carreiras do estado. E um arroxo desnecessário puxou o freio de mão do estado, o estado paralisou. E repasses para os municípios, era só para os municípios que eram aliados do governador. Nem todos os municípios tinham, poucos municípios tinham as transferências, né? Os repasses ali do estado. E aí a gente viu ali em 22 dias, 23 dias, mais de 200 homicídios. Isso ninguém consegue apagar da história, tá? Tá em todos os bancos de dados isso daí. E é dado, é informação. Contra dados e fatos não há argumento. E o pior de tudo, o governo do estado ficou numa queda de braço com o movimento que estava ali e a população no meio de refém, né? Então, o estado do Espírito Santo viveu um lockdown antes da pandemia, fevereiro de 2017. Foi pior do que a pandemia. Por quê? Fevereiro de 2017 a indústria parou. Na pandemia, tiveram alguns setores, dentre eles a indústria não parou. Então, aquele saldo ali foi muito caro, foi uma conta muito cara e manchou o terceiro governo. E outro fator, né? Na pandemia a gente ainda podia sair um pouco com a máscara, né? Na greve da polícia a gente não tinha como sair de casa. André, eu não vi o jornal no sábado, que começou a paralisação, né, dos quartéis. E eu fui visitar no domingo uma tia-avó nossa, minha e da minha esposa, lá no Meridional, em Cariacica. Era cidade fantasma. Vitória, passando pelo centro de Vitória no domingo, cidade fantasma, Cariacica, tudo parado. Chegamos no hospital, os nossos parentes falaram: vocês são malucos de sair de casa? Aí eu falei: por quê? Vocês não estão vendo o jornal, não? Tá tendo a greve da PM. Aí que a gente foi ver a gravidade do negócio. Os peritos do IML, que estavam aposentados, tiveram que voltar para poder fazer perícias nos corpos. Foi o pior período da segurança pública do estado. Então, olha onde leva a falta do diálogo e essa lógica economicista do poupar por poupar. O governo do estado não é instituição financeira, não é banco. Ele tem que pegar o equilíbrio das contas públicas e fazer igual agora. Renato Casagrande e o Ricardo Ferraz estão fazendo. O equilíbrio nas contas públicas tem que ser meio para fazer investimento e políticas de desenvolvimento do estado, para melhorar a qualidade de vida da população. Essa história de fazer poupança vai estar cuidando da população, não tá não. A poupança tem que ser usada para fazer investimento, como a gente está vendo no governo Casagrande e no governo Ricardo Ferraz. Você tem falado na questão de investimentos, né? Uhum. Vamos colocar agora o terceiro mandato do Renato. Sim. Eu sempre faço uma defesa aqui. Muitas pessoas querem comparar a eleição 2022 com a eleição de 2026. Eu só acho que em 2022, na minha opinião, o Renato assumiu em 2019 com o orçamento do governo anterior. Então, né, não tinha muito o que fazer. 2020, em março, veio a pandemia. Uhum. Foi um momento que jamais alguém ia colocar num planejamento estratégico que ia acontecer aquilo ali. A pandemia foi até 2021.
Então, quando chegou 2022, praticamente o governo do Renato, ou o primeiro governo, teve todas as dificuldades. Sim. É uma visão minha como cidadão. Quando chega o segundo mandato do Renato, a gente vê um volume muito grande de investimentos, Sim. principalmente nos municípios, o que eu acho muito importante. Eu vi um artigo seu sobre Cariacica, fiquei muito feliz, que eu gosto muito do Euclério. Sim. Eu acho que Tá o fazendo um Euclério, trabalho brilhante, eu acho que o Cariacica. Euclério dá um show aí como político, e ele sempre fala que ele precisa de todo mundo, né? Sem vaidade. Ele precisa do Sim. governo, ele precisa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse governo do Renato no segundo e terceiro mandato. Eu vi ano passado uma entrevista do Renato muito bacana na Bandeirantes, esqueci até o nome do programa, Uhum. mas ele falou muito bem do Espírito Santo, a questão da aplicação de 20% Sim. da receita em investimento, os investimentos nos municípios. E aí, quando você vê Cariacica tendo uma orla lá que ninguém nunca imaginou que teria, já está indo para a segunda obra de mobilidade urbana, né? Que foi Aquaviário. o viaduto lá do Dona Rosa, agora está sendo Sim. o outro de Alto Lage. Eu tive aqui com o Mazinho dos Anjos, veio aqui, e ele falou uma coisa muito importante no debate de Vitória, e eu tenho usado muito isso, que apesar do prefeito, o ex-prefeito, não ter querido, que é parceria com o governo fez intervenções importantes em Vitória. Vou dar um exemplo, a Leitão da Silva. Rodovia das Paneleiras. A Leitão da Silva ficou paralisada há 4 anos no governo Paulo Artung, foi feita quando o Renato assumiu. A rodovia das Paneleiras, a questão do aquaviário, a questão do fim do pedágio na terceira ponte, que é uma coisa histórica, uma luta, inclusive, do Euclério quando foi deputado, que foi o Euclério que Sim. lançou. O Portal do Príncipe. Então foram obras que ajudaram na isso aí. mobilidade, que é um dos principais problemas de Vitória, a gente sabe disso. E eu queria que você falasse um pouco, que eu gosto muito de ler seus artigos, Sim. somente de economia, de desenvolvimento econômico, que eu acho que o Espírito Santo está voando. Sim. E aí você vê um estado que está tendo lá novos portos, empresas vindo para cá, empresas grandes vindo para cá, gerando emprego, gerando desenvolvimento. Eu queria que você falasse sobre a economia do Espírito Santo. Sim. Porque hoje, na minha opinião, a nível nacional, tá? Se faz muito debate ideológico. Eu sou esquerda, eu sou direita. Eu, particularmente, como cidadão, eu torço pelo equilíbrio. Sim. Eu acho que a entrega tem que chegar na população. Isso aí. A entrega tem que chegar na população. Foco no Eu resultado. vou dar um exemplo. Quando eu vejo ruas de Cariacica sendo pavimentadas, com atraso histórico, desculpa, será que a Eucléria, às vezes tem algumas pessoas da oposição lá que para fazer oposição a qualquer custo, muitos fazem, criticam ele questão de ruas ainda que não estão pavimentadas, mas que mais de 1.000 ruas foram pavimentadas em Cariacica, se eu não me engano, Sim. com essa informação, com uma parceria com o governo do estado. Então Sim. ali a entrega está sendo feita à população. Eu acho que a população, ela quer ver o quê? Ela quer ver entregas. Isso A aí. população não quer ver briga de direita com esquerda, a população quer ver entregas. isso aí. E aí a gente tem visto o Espírito Santo fazendo entregas. Vou dar exemplo aí, Vila Velha voando, a Serra voando, Aracruz. Aracruz. Você vê o interior do estado recebendo entregas, e eu acho isso muito importante. Sim. A gente está fazendo um debate agora, nós estamos há poucos meses da eleição, e às vezes, por nós morarmos em Vitória, a gente vê muita gente que só fala de Vitória, ou só fala de Grande Vitória, mas quando você fala do Espírito Santo, você fala de 78 municípios. E a gente sabe que municípios pequenos precisam muito da parceria do governo. Eu acho que o ex-governador Paulo Artung recentemente fez um discurso muito infeliz com relação aos municípios. E eu queria que você falasse um pouco, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, seus artigos, com relação à economia do Espírito Santo. Sim. Porque é uma coisa que eu defendo o debate nacional. Eu não me interessa. E direito não. Eu acho que a gente tem que trabalhar a questão da economia. Sim. Se a economia vai bem, tem investimento. Se a economia vai bem, o povo está feliz, o povo aumenta o poder de compra. Para mim, se eu fosse candidato hoje a presidente, para mim o foco seria a economia. Nós vamos fazer a economia do Brasil crescer. E a do Espírito Santo, na minha opinião, é uma referência. Sim. Você acabou de falar que daqui a pouco você está em Guarapari, que é uma referência no turismo. Sim. O Espírito Santo está avançando com relação a isso, que eu acho importante, que eu acho que é o futuro do Espírito Santo cada vez mais, é o turismo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco,
falei um pouquinho demais, porque eu gosto do Espírito Santo, e ouvir você é uma coisa bacana, que você é um cara muito técnico. O que você pode falar da economia, do crescimento econômico do Espírito Santo nos últimos anos, na gestão Renato Casagrande e Ricardo Ferraz? Sim, então, a gente tem esse dado aí que você comentou, né? Hoje o Espírito Santo é o estado que tem a menor dívida, de acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, tem a maior poupança e faz o maior investimento. Ou seja, poupa para fazer investimento, né? Poupar por poupar, igual aconteceu lá em 2015, 2018 aqui no estado. Então, o Espírito Santo mantém a nota A desde 2012, na primeira gestão do Casagrande. Obras de saneamento, investimentos aí históricos, né, nos municípios aqui da Grande Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória também recebendo investimentos aí de saneamento. O aquaviário criou um ponto turístico em Vitória. Pessoas que vêm do interior para ir ali para a Praça do Papa fazer turismo no final de semana para ter a experiência ali do aquaviário. Está sendo ampliada as estações agora. Ampliada agora, foi entregue o terminal da rodoviária de Vitória e também mais um terminal anunciado lá em Cariacica, terminal também na Ilha das Caieiras, né? Então, é isso que você falou, o investimento no estado, esses 20% de receita, 20% de investimento da receita total estão sendo convertidos em investimento nos 78 municípios capixabas. O recurso público do estado ele tem que ser direcionado para onde a vida acontece, que são nos municípios, são nos distritos, né? Essa fala infeliz que você falou do ex-governador Paulo Atung, né? É uma fala completamente descontextualizada, uma fala anacrônica, perdida no tempo. Então, a importância de se atualizar, né? E a gente vê a importância do estado, governo federal, de mãos dadas, fazendo as transferências de forma adequada, como a gente tem aqui no estado, né? Os recursos aí indo para o destino certo e tendo resultado, impacto na melhoria da qualidade de vida da população. Aqui no estado a gente não perde tempo com discussões ideológicas. Isso não coloca comida na mesa do povo, não gera emprego, não gera renda, não melhora a segurança, não melhora a saúde, a educação. Então aqui o foco é em resultados para melhorar a qualidade de vida da população. Maior investimento, como você falou, estamos tendo maior crescimento também. A gente divulgou os dados agora pelo Instituto Jones do primeiro trimestre de 2026, o PIB do estado. Enquanto o Brasil cresceu 1,8% comparado ao primeiro trimestre de 2025, o Espírito Santo cresceu 5% a nossa economia. Registramos em 2025 a segunda menor taxa de desemprego entre os estados brasileiros, 2,4%. A menor dos últimos 40 anos no Espírito Santo. Só ficamos atrás de Santa Catarina, 2,2% da taxa de desemprego. A média nacional está em 5%. O Espírito Santo hoje está tendo maior investimento, está conseguindo crescer acima da média nacional e tem uma taxa de desemprego, né, crescimento econômico com melhorias no mercado de trabalho, redução do desemprego. Então o ambiente é muito favorável. E para os municípios que estão com boa gestão, e aí eu vou falar de um ponto aqui que você tocou que eu concordo de gênero, número e grau. Não existe nova política, não existe a velha e a nova política. Existe a boa e a má política. O bom e o mau político. Político não tem que ficar fazendo birra, briguinha com o governo do estado, o governo federal. Passou a eleição, coloca as diferenças de lado e foca em resultado na população. Independente de bandeira, ideologia, foca no resultado, trabalho sério, planejamento, resultado para a população. Isso se chama boa política. Porque a gente está cheio de raposas políticas aí que falam que são novos políticos, né? Mas na verdade é a velha política aí tentando alcançar espaço. Então, a gente tem hoje o Estado do Espírito Santo com resultados históricos na economia. Temos uma previsão para acontecer até 2029, cerca de 138 bilhões de investimentos públicos e privados aqui no estado. E os municípios que estão aí somando esforços com o governo do estado, com o governo federal, exemplo de Cariacica, Serra desde 2022, 2023, passou Vitória. Vitória é um município rico, historicamente rico, a maior receita do estado, 4 bilhões de reais por ano. Aqui você tem sede da Petrobras, Vale, sede de órgãos públicos federais, órgãos públicos estaduais, grandes empresas, shopping,
atividade comercial aqui. Então, Vitória é uma cidade privilegiada por ser a capital do estado, mas perdeu o posto de maior economia do estado em 2022, 2023 para a Serra. Nada contra a Serra, pelo contrário, muita admiração da Serra. Mas é estranho a nossa capital tá andando para trás. E agora, em 2026, com a projeção do PIB, Cariacica passa o município de Vitória e se torna a segunda maior economia do estado. E as previsões é que nos próximos anos, Vila Velha vai passar a Vitória, mais um município que vai deixar nossa capital para trás. Nada contra Vila Velha, Cariacica, Serra, muita admiração para esses municípios, mas é triste ver Vitória perdendo protagonismo nesses últimos anos, sendo que é uma capital privilegiada sob o ponto de vista estratégico, né, da sua localização geográfica. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que técnica, mas um pouco leiga também, né? Eu acho que a gente tem que colocar nossas opiniões aqui. Queria saber por que Vitória perdeu esse protagonismo na economia. E eu, assim, Vitória, eu acho que é uma cidade que não tem tantos espaços hoje, ou não tem praticamente para construir novas empresas, para implantar novas empresas, o que é diferente da Serra, por exemplo, que tem, né, o Parque Industrial Forte. Cariacica, na gestão do Euclério, aumentou bem isso aí. Estava muito tímido, o Euclério, inclusive, conversou até sobre o PDU lá de Cariacica, e Sim. isso atraiu novas empresas. Otimizou o PDM, e a gente ajudou pelo Instituto. PDM. E Vila Velha também tem essa questão do crescimento. Mas assim, eu queria que você tecnicamente falasse por que Vitória... Queria fazer duas perguntas. Por que Vitória perdeu protagonismo na economia, porque sempre foi histórico? E uma segunda pergunta, os impactos da reforma tributária no governo e nos municípios. Qual a previsão que você pode estar fazendo? Ó, vamos olhar para a Grande Vitória? Serra. Serra tem visão de futuro. Aonde quer chegar? Tem um plano Serra 2044. Vila Velha tem um plano Vila Velha 500 anos, 2035. A exemplo, semelhante ao Estado, né? O Estado tem um plano também, o S500, inclusive com a governança pela uma lei estadual, né? Cariacica, planejamento de longo prazo também. Plano de município, não plano de governo. Estou falando de plano de governo 4 anos, não. Viana também está fazendo seu plano de longo prazo. Esses municípios da Grande Vitória estão se preparando. Estão olhando para além do governo. Além daquela visão ali imediatista, né? Eu acho que Vitória, nesses últimos anos, na verdade, eu acho não, tenho certeza, e a gente acompanha isso, perdeu essa capacidade de sonhar grande, pensar um futuro melhor para o município, para além dos 4 anos governamentais. Vitória tem plano de desenvolvimento de longo prazo? Eu moro aqui há 26 anos. Pela primeira vez eu estou vendo Vitória sem uma agenda de futuro. Então Vitória está perdendo uma oportunidade de inovar. Tem esses fatores que dificultam questão territorial? Tem, mas a gente tem áreas livres ainda em Vitória. Com inovação, tecnologia, você, por exemplo, aqui, a gente viu aqui Vitória, a briga que foi para poder consolidar a cidade da inovação em Jardim da Penha, né? Por que a prefeitura não está aportando recursos e favorecendo, alavancar essa parte da inovação? Vou te dar outro exemplo que eu falei com o vereador Pedro 3 aqui, que a gente fez um debate bacana. Tec Vitória? A Tec Vitória não. A Tec Vitória é legal, tem até um amigo que é o Rafael Sim. Lima, que já era diretor lá, mas teve a questão do Parque Tecnológico lá em Goiabeiras, que foi um debate muito grande, que eu nem sei como é que tá aquilo ali. E até fiz um debate com o Pedro 3 aqui, bacana, Sim. que eu não consigo ver o papel da Sedetive da Prefeitura de Vitória trabalhando dentro Perdeu o protagonismo. Dentro de Vitória. Então, e assim, eu vejo, como morador de Vitória, sou um cara apaixonado por Vitória, pelo Espírito Santo, que eu vejo a questão do turismo também. E vejo a questão da inovação tecnológica e a prestação de serviço dentro de Vitória tem que evoluir para compensar essa falta, né, de áreas grandes para trazer grandes empresas. Sim, então eu vejo muito isso aí e eu fico triste por você. Eu lembro que o Parque Tecnológico foi um debate muito grande aí e não, eu vejo que não vi mais falar, não ouvi mais falar sobre Perdeu a oportunidade, Parque Tecnológico agora está sendo construído na Serra. A parceria do IFES com a Prefeitura da Serra e o governo do Estado.
Então, olha a perda de investimentos. Vitória, olha que coisa inconcebível do ponto de vista da segurança pública. O governo passado, Luciano Rezende, tinha acordado com o governo do estado a cessão de uma área ali em Goiabeiras, na Fernando Ferrari, para a construção da sede da Polícia Científica, antiga Polícia Técnico-Científica, hoje é Polícia Científica Emancipada. Aí a gestão atual validou aquela decisão no início do governo, no segundo semestre voltou atrás, mudou a decisão. Aquilo que se escreve está acordado, a gente não muda, não. A boa política, se eu acordo com você algo, eu vou cumprir. É o que o meu pai falava. Pablo, você não é obrigado a tratar nada com ninguém, mas se você tratou, você tem que cumprir. Olhos nos olhos, não precisa assinar nada. Agora a Prefeitura de Vitória assinou. E aí depois voltou atrás. Ah, não, a sede da Polícia Científica eu vou usar para fazer base da Guarda Municipal. E aí foi lá para Jardim América. Um investimento milionário com recursos do BID, gerando emprego. A população de Cariacica agradece. Vitória perdeu uma oportunidade. Então, esse olhar míope aí, político, isolado, isolacionista, é um atraso para a Vitória. Não, concordo plenamente. Eu falei da Tec Vitória. Tec Vitória é um ativo do ecossistema de inovação aqui no estado. Não sei se Pedro Tress falou sobre isso, mas a Tec Vitória é uma das incubadoras mais antigas do Brasil, década de 90. A Tec Vitória não é da Prefeitura de Vitória, mas tem recurso da Prefeitura de Vitória. Os investimentos estão minguando da Prefeitura de Vitória. Quem está mantendo hoje a Tec Vitória é Sebrae e governo do estado. Pablo, o podcast tá bom pra caramba, tempo passando. E agora a gente vai falar um pouco de eleições 2026. Chegou a época das eleições. Nós estamos no início de junho, né? Hoje, dia 10 de junho. Sábado o Brasil estreia na Copa, então o brasileiro, o capixaba também vai falar da Copa. Mas já começamos a respirar mais forte a questão das eleições 2026. É um momento histórico para o Espírito Santo, porque depois de 3 mandatos de Renato Casagrande e 3 mandatos de Paulo Artung, né? 3 mandatos de Paulo Artung e 3 de Renato. Acredito que Paulo não seja candidato a governador, porque pode ainda, existe uma possibilidade, mas acho que ele não será candidato a governo. O Espírito Santo respira essa eleição. E aí nós temos hoje algumas candidaturas que provavelmente irão disputar. Sim. Hoje, na minha opinião, confirmado o atual governador Ricardo Ferraço, apoiado pelo Renato Casagrande. Você tem o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que é um candidato de oposição. Sim. Você tem o ex-prefeito de Cariacica e deputado federal Helder Salomão, que é um candidato do PT, vem fazer uma base do Lula aqui no Espírito Santo, palanque do Lula. E ainda há uma possibilidade do senador Magno Malta ser candidato ao governo pelo PL, o que, na minha opinião, mudaria um pouco o cenário da eleição. Sim. Mas aí eu queria que... E você tem uma eleição de Senado, uma eleição importante, onde o Espírito Santo tem 2 vagas esse ano. Uma vaga, na minha opinião, acredito que o Renato deva consolidar a vitória nas urnas dessa vaga e vai ter uma disputa muito grande por essa segunda vaga. Isso tudo é teoria. E vi que o seu nome está como um dos pré-candidatos a deputado estadual pelo PSB. Então, começando a pergunta, eu queria te perguntar sobre sua análise da eleição de governo do estado. Você vai caminhar com o governador Ricardo Ferraz, Senado com o ex-governador Renato Casagrande. Queria que você fizesse a sua avaliação, a sua defesa na questão de uma possível candidatura, né, que tem que confirmar na convenção, do Ricardo Ferraz para governo, do Renato para Senado, e você coloca o seu nome à disposição. Não sei se já foi candidato alguma vez. Primeira vez. Primeira vez. Um nome técnico, um nome com entrega, um nome que faz um diálogo muito bacana. Eu acho que é um nome que é importante, porque eu acho que existe um público que quer ouvir o bom debate. Sim. Eu falo que eu sou um pouco polêmico, mas eu acho que eu falo... Tem muita gente hoje que é o candidato, e eu vou começar a fazer um trabalho de conscientização, os candidatos influencer. É o cara que vai para a rede social, só quer lacrar, só quer atacar os outros, só quer falar mal, mas nunca bateu um prego em lugar nenhum. Sim. Infelizmente, alguns desses ganham as eleições.
Eu acho que, do jeito que você falou que é a velha política, é uma velha política e o mal da política. É isso aí. Eu acho que são pessoas que não estão pensando, como a gente conversou no nosso podcast, da base. As pessoas que precisam de políticas públicas de qualidade. Então eu queria que você fizesse a sua defesa da Ricardo Ferraz, que vem para o governo, né, se consolidando, é o atual governador, Renato Casagrande e você como um pré-candidato a deputado estadual. Sim. Vamos começar primeiro pelo Ricardo e pelo Renato. Vamos lá. Dá para pular essa daí e a gente falar sobre futebol, não? Marrocos? Marrocos e Brasil? Vamos deixar esse sofrimento para Vamos sala. lá. Não, mas é bem tranquilo falar, responder essa pergunta. Eu acho que o governo, o nível de aprovação do governo Ricardo Ferraz, Renato Casagrande, Ricardo Ferraz é altíssimo. Entregas, né? Se a gente for olhar aí os resultados em termos que a gente falou, né? Econômicos, macroeconômicos, segurança pública, reduzindo a criminalidade, diálogo, né? Diálogo com 78 municípios. Até quem não quer conversar, Renato Casagrande e Ricardo Ferraz, senta para conversar, dá as mãos, ajuda o município, por quê? E conhecem os 78 municípios. Conhece os 78 municípios sem precisar de usar o Waze ou o Google Maps, que tem alguns candidatos ao governo do estado aí, que já é público, né? Para ir em alguns municípios precisa de Waze e Google Maps para poder se achar no estado, né? Imagina o tempo que esse cara vai perder, uma pessoa dessa perderia se fosse eleito, né? Para poder resolver os problemas de fato do estado. Então, essa dobradinha deu muito certo. O Ricardo, como vice-governador, e agora assumiu o governo, não deixou entrar ar no motor, pelo contrário, acelerou mais ainda, mais entrega, tá motivado, é uma pessoa aí experiente, vem desenvolvendo um trabalho diferenciado, já foi deputado, senador da República, vice-governador e conhece o estado, os capixabas como ninguém. Então, ele tem aprovação da opinião pública, atores políticos aí apontam ele aí como um favorito, pesquisas externas, né? Porque tem algumas pesquisas aí que a gente está vendo aí, meio fake, que só pesquisa um grupo aí de um município só. Vai ser uma eleição disputada, então eu acho que é a melhor aposta para os capixabas e eu tô junto com ele, apoiando e vendo acontecer o trabalho que ele está desempenhando. O ex-governador, eterno governador Casagrande, né? Vem agora, já foi senador, vem agora por uma eleição para o Senado. Eu vejo ele também aí, de acordo com as próprias pesquisas, né? Um candidato que tem uma probabilidade grande aí de se eleger, tá com uma previsão de votos aí bem forte, né? Então eu aposto também, acredito que ele vai representar muito bem aí os interesses do Estado do Espírito Santo no Senado. No Senado é muito importante, né, que lá é a Casa de Leis, que a gente tem uma certa paridade ali, né? Cada estado tem 3 senadores. Então a gente tem que saber, quem está acompanhando a gente aí, escolher muito bem aí os nossos senadores. E o Renato Casagrande eu vejo como que está melhor preparado para representar a gente lá no Senado. E aqui no estado, Ricardo Ferraz. Candidatos a deputado federal. Tem vários candidatos hoje em dia, né? Que a gente vê aí na base do governo, altamente qualificados. Cito o caso aí do meu conterrâneo lá de Guarapari, o Thiago Hoffmann, que foi contemporâneo de UFES também, né? E outros nomes são técnicos. Isso que você falou faz toda a diferença. O técnico e o político, né? As pessoas falam, o técnico, o professor universitário se envolver com política. A gente faz política o tempo todo. Desde a nossa reunião de condomínio, no nosso trabalho, no dia a dia, a gente está fazendo política. E é o que a gente falou. Eu acredito e defendo a boa política. A política da escuta, do diálogo, olho no olho, buscando resolver os problemas e trazendo soluções. Foco na solução para a população. Queria te fazer uma pergunta, você tem um objetivo. Eu estou lembrando aqui de um colega também que foi professor e ninguém falava dele em 2014. Ninguém falava dele. Eu tinha e ele ganhou a eleição com 12 mil votos. Sim. Tinha 30, ele entrou no 30. Que foi o ex-deputado estadual Sérgio Majestic. Sérgio Majestic. Geógrafo também. Geógrafo. E eu me lembro, eu tenho um amigo de Jardim da Penha. Aí nós fomos conversar. Ele não tinha assumido ainda. Aí ele falou bem assim pra mim: pai, falei, esse Sérgio Majestic, você conhece ele?
Falei, rapaz, esse cara vai dar um trabalho do caramba lá na Assembleia, hein? Porque ele é inteligente pra caramba e é um cara polêmico. Aham. E não deu outra. Então, assim, e é um cara que as pessoas não esperavam, Uhum. né? E ganhou a eleição Sim. com o voto do formador de opinião. Voto de conceito. Foi, né, muitos alunos, assim, os alunos dele do Darwin em peso votaram nele. Sim. Aham. E era uma galera mais jovem, da rede social, da tecnologia e tal. E ele ganhou a eleição. Ele foi para a segunda eleição e foi o deputado. Eu sempre falo que tanto ele como o Euclério eram as dores de cabeça de Paulo Artung. Aham. E ele foi o mais votado na eleição 2018. Aham. Aí depois foi para uma campanha de federal, acabou não ganhando, foi uma campanha mais difícil. Vai Sim. disputar agora também. Aham. Mas assim, a sua trajetória me lembra um pouco Sim. a trajetória do Majestic 2014. Lógico que eu não tô falando que você Sim. pode, mas assim, o que eu queria saber? Qual é a pessoa hoje, eu acredito hoje, se for fazer uma pesquisa, se a gente falar na feira de Jardim da Penha, sábado, comer um pastel, sem falar pra ninguém, falar assim, meu amigo, tudo bem? Você tem candidato a deputado estadual? Aham. Nós vamos perguntar para 50 pessoas, você tem candidato a deputado estadual? Se você for em qualquer lugar hoje e você tem candidato a deputado estadual? Eu, na minha opinião, hoje, eu acho que 80, 90% isso aí. não tem candidato. Uhum. É minha opinião. Posso estar errado porque eu não Sim. tenho o fundamento. E aí eu te faço uma pergunta. Você está numa pré-campanha, você depende da convenção do PSB para se tornar candidato. Mas por que a pessoa que está assistindo a gente aqui e vai conversar com você na rua Uhum. e a pessoa vai falar assim, pá, você, foi diretor-presidente do Instituto João de Santos Neves, servidor efetivo, cara muito bem conceituado hoje. Por que hoje você vai disputar, provavelmente, né, depende da convenção, uma eleição para deputado, uma eleição difícil, Uhum. e caso você obtenha sucesso, porque você está vendo, é um nome novo, um nome novo, um nome técnico, o que você faria de diferente naquela arena lá, que é a Assembleia Legislativa com 30 nomes? Que ali é uma arena. Sim, Tem sim. políticos ali de todas as ideologias, experientes, novos, ex-prefeitos. Então, assim, qual é a sua perspectiva para que uma pessoa possa ter confiança em você para uma disputa à Assembleia Legislativa? Então, André, essa questão da vida aí, né, no campo político partidário, eu fui diretor do Instituto, diretor técnico, já era servidor de carreira, 2011, 2014. E ali em 2014, trabalhando com o governador Casagrande, muitos amigos falavam, Pablo, você é técnico, é um pesquisador, professor, sou professor da UVV há 18 anos. E eles falavam, mas você tem um perfil político. E uma vez o governador Casagrande virou para mim e falou, Pablo, você combina duas características muito importantes para transformar a vida das pessoas. Quando a gente tem esses dois fatores juntos, a gente de fato consegue transformar e melhorar a vida das pessoas através das políticas públicas e atuação através de estratégias, né? O diálogo democrático. Então, já desde 2014 as pessoas vêm me estimulando, os amigos, né? A disputar uma eleição para deputado. E eu comecei a me formar, ver a importância, a contribuição que eu já venho dando no Executivo nesses 26 anos, de estar na Assembleia ofertando justamente a qualidade técnica, os dados, as informações, para fundamentar projetos de leis, embasar projetos de leis para fortalecer o ambiente de negócios, o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, o empreendedorismo, a inovação, o trabalho de fiscalização também do deputado estadual, de estar lá na Assembleia acompanhando a realidade dos nossos 78 municípios, atuando junto com o governo do Estado e também através das emendas buscar investir em catalisadores, alavancas do progresso e do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E é isso que me motivou colocar meu nome à disposição e receber o chamado aí e me preparar. Eu hoje estou preparado, estou nessa caminhada como pré-candidato a deputado estadual e venho hoje aí vendo muita possibilidade de fazer diferente, colocar em prática boa política na Assembleia, focando aí
num desenvolvimento do Estado, melhoria do ambiente de negócios, inovação, educação, a segurança pública. Eu não tenho como desvencilhar, né? São 26 anos pesquisando o tema da segurança pública e ser uma voz ativa para valorizar os nossos profissionais de segurança pública lá na Assembleia Legislativa e também pensar políticas públicas inovadoras nesse campo, porque a segurança pública é a base do Estado Democrático de Direito. Olha o que o Espírito Santo virou em fevereiro de 2017. Sem segurança pública não tem educação, não tem comércio, não tem economia, não tem saúde. A segurança pública é o que está pautando hoje o desenvolvimento e o sonho do Brasil se transformar numa potência. Legal. Pablo, chegando aí ao fim do nosso podcast, queria muito te agradecer. Foi uma aula, né? Eu acho legal, eu gosto de falar do Espírito Santo, então foi uma aula, foi muito bacana. Quero te agradecer, tá? Quero agradecer a confiança de ter vindo nesse humilde podcast aqui e te desejar sucesso aí nos seus próximos desafios, tá? Que Deus abençoe você e sua família e muito sucesso e deixar uma mensagem final para as pessoas que vão assistir esse nosso podcast. Amém, obrigado aí e parabenizar também você por esse trabalho, André. Espaços como esse são importantes para qualificar o debate público, para levar informação, como eu falei, né, em períodos de fake news. Os influenciadores que você falou, né, que às vezes exageram tanto e viram verdadeiros bobos da corte, né? Começa a falar um monte de bobagem aí nos seus canais e a população sabe diferenciar quem tem credibilidade e quem está falando coisa sem embasamento, né? As fake news aí. Então, quero deixar aqui uma mensagem da importância do debate qualificado, a ciência, balizando aí as políticas públicas, o aprimoramento das políticas públicas, o trabalho também dos servidores públicos, os profissionais aqui no Estado, né, para desenvolver políticas públicas inovadoras para melhorar a qualidade de vida da população capixaba. É nisso que a gente acredita, é isso que eu vivo com a minha família aqui no Estado do Espírito Santo, e é isso que a gente busca melhorar a nossa vida, o presente, para construir um futuro cada vez melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para a sociedade capixaba, e é esse Estado que enche a gente de força e energia para continuar sonhando e acreditando com um futuro cada vez melhor. Obrigado, Pablo. Obrigado a você que acompanha o nosso podcast Conexão Espírito Santo. Estamos juntos. Que Deus abençoe você e sua família.